Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do nosso podcast, Na Presença de Deus. Se tu estás a ouvir isto no trânsito, a caminho do trabalho, ou se estás em casa a tratar das coisas domésticas, com os fones dos ouvidos, puxa de uma cadeira virtual e fica confortável. A conversa de hoje é daquelas que toca exatamente onde dói. Eu não sei como é que o teu dia começou hoje, mas arrisco-me a dizer que começou como o da maioria de nós. O despertador toca, tu abres os olhos e a primeira coisa que a tua mão faz é procurar aquele telemóvelzito na mesa da cabeceira. Começas a fazer scroll nas redes sociais. Vês a vida perfeita de uns, as férias fantásticas de outros, o corpo incrível daquele teu amigo, o casamento de sonho daquela tua prima. E em menos de 5 minutos, uma voz sussurra-te ao ouvido, a dizer que tu estás atrás de toda a gente, que tu não tens o que é preciso, ou que até que tu és uma fraude. Nós vamos falar sobre essa voz hoje. Vamos falar sobre, em inglês, a self-doubt, a famosa dúvida sobre nós mesmos. Aquela insegurança constante que nos faz sentir que não somos suficientes como pais, como profissionais ou até como simples cristãos. Sabes aquela sensação de que a qualquer momento alguém vai descobrir que tu não percebes nada do que andas a fazer? Yep, pessoal, é sobre isso que vamos falar hoje. Eu andei a ouvir outros podcasts, outros autores cristãos que falam muito sobre a nossa mente. Eles dizem que a nossa mente segue sempre a direção dos nossos pensamentos e os pensamentos mais fortes. E a verdade é que muitos de nós temos uma autoestrada na nossa cabeça chamada de eu não presto. Nós alimentamos ainda por cima essa dúvida. E para tentar compensar o facto de nos sentirmos fracos por dentro, o que é que nós fazemos? Criamos uma máscara por fora. Fingimos que está sempre tudo bem. Na igreja, por exemplo, pomos a nossa melhor cara de domingo. No trabalho, fingimos que sabemos tudo. E em casa, tentamos parecer que somos um super-herói qualquer. Mas eu nunca mais vou esquecer das palavras do pastor Oscar, que ele disse isto aqui uma vez, dos primeiros cultos que eu fui. Eu estava lá sentado, cheio de dúvidas na minha cabeça, a sentir-me um péssimo cristão. Ele disse algo que me marcou para a vida e eu até já pensei em tatuar isto. Por isso digam-me aí nos comentários que vocês já são. Ele disse, Deus não nos pode abençoar pela pessoa que fingimos ser, mas sim apenas pela pessoa que realmente somos. Ouve bem isto. Deus não pode abençoar a pessoa que tu finges ser. Ele não abençoa a tua máscara de plástico. Ele não sara o teu perfil de Instagram, por exemplo. Ele só toca, ele só cura e abençoa o teu eu real. Quando o pastor Oscar disse aquilo que eu me fiz. A nossa self-doubt cresce porque nós sabemos que a imagem que vendemos aos outros é falsa. Temos pânico que as pessoas descubram quem nós somos de verdade. E achamos que Deus vai fazer o mesmo. Que Ele vai olhar para as nossas falhas e vai rejeitar-nos. Estamos completamente errados. Confia em mim. Porque a Bíblia mostra-nos exatamente o contrário. Nós achamos que Deus só usa pessoas perfeitas, mas a Bíblia é o maior catálogo de pessoas imperfeitas e cheias de dúvida que o mundo já viu. Vamos falar, por exemplo, olha para Moisés. Quando Deus chama Moisés na sarca ardente para ir libertar o povo, Moisés não diz: vamos a isso, Senhor, eu estou pronto. Ele entra em pânico. Ele começa a dar desculpas. Já viram? O humano é tão chato que tem Deus a aparecer à frente dele e fica tipo, melhor não. Ele diz, por exemplo, Senhor, quem sou eu? Eu sou um fugitivo, eu gaguejo, não sei falar em público. Se eu fosse ti, escolhi outra pessoa. Moisés estava focado naquilo que ele não era, mas sabem qual foi a resposta de Deus? Deus não lhe fez uma massagem, não lhe fez uma massagem ao ego. Deus não disse, vá lá, Moisésinho, tu és espetacular, filho.
Deus apenas disse: Eu sou o que sou e eu estarei contigo. Quando a dúvida te disser que tu não és capaz, lembra-te que a tua qualificação não vem das tuas capacidades, vem daquele que te chama. Deixa isso marinar um pouco. Agora esta frase saiu bem. Onde é que está o pastor Oscar que a gente precisa dele? E o que disse, olha, o que podemos dizer de Jacob? Lembra-se do que o pastor Oscar disse sobre as máscaras? Jacob foi o mestre das máscaras. Ele vestiu-se com as roupas do irmão mais velho, meteu o pele de cabra nos braços para parecer peludo e enganou o próprio pai, cego, para roubar uma benção. Ele conseguiu a benção, mas passou os 20 anos seguintes a fugir, magoado, com medo, cheio de dúvidas. Porque não há benção nenhuma em seres aplaudido por quem tu não és. Sabem quando é que a vida de Jacob mudou? Quando, anos mais tarde, ele tocou com um anjo lá no deserto. E o anjo lhe perguntou: Mas afinal, qual é que é o teu nome? E foi a mesma pergunta que o pai lhe tinha feito há anos atrás. Mas desta vez Jacob não mentiu. Ele disse: O meu nome é Jacob. E Jacob significa o enganador ou o batuteiro. Ele finalmente admitiu: Eu sou uma fraude. E foi nesse exato momento, quando ele deitou a máscara fora, que Deus disse: Então, meu filho, a partir de hoje, o teu nome já não é Jacob, é Israel. Do outro lado da tua honestidade com Deus está a tua nova identidade. Enquanto tu fingires que não tens dúvidas, a dúvida vai continuar a destruir-te por dentro. Diz a Deus quem tu és. Diz-lhe, por exemplo: Senhor, eu sinto-me um falhado. Eu tenho medo. Por toda a maneira, Ele já sabe. Mas Ele quer que tu te libertes desse peso. E para reforçar isso, hum, eu quero-vos falar hoje para combater essa voz que diz que não serve para nada. Eu quero ler-te a verdade absoluta. É o nosso verso-chave de hoje para tu te baseares um pouco. Isto foi escrito pelo rei David. Olha, o homem que derrotou gigantes, mas que também cometeu erros gravíssimos, que chorou, que teve medo e muitas dúvidas. Mas ele sabia quem o tinha criado. Em Salmo 139, no verso 14, o rei David diz isto. Ouçam bem. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. De modo especial e admirável. Não foste feito à pressa. Tu não és um erro de fábrica. E o mais importante nesta frase é a parte onde ele diz: Eu digo isto com convicção. Ele diz isto com a alma dele. A tua alma sabe disso? A tua alma acredita mais na voz de Deus ou na voz do teu patrão que te deitou abaixo? Ou naquela professora que te disse que não ias ser ninguém? Ou no espelho, quando tu mesmo te criticas? Tu tens de ensinar a tua alma a saber muito bem que és uma obra maravilhosa de Deus. E o grande eu sou Senhor-te. Mas então, Daniel, como é que saímos daqui hoje e enfrentamos o amanhã? Como é que lutamos contra uma dúvida de forma prática, se for preciso? Eu fiz um pequeno tutorial de 3 pontos simples que eu acho que me ajuda a mim e que eu gostaria que levasses para o resto da tua vida. No primeiro passo é pousar a máscara. Lembra-te do pastor Oscar. Não peças a Deus para abençoar o teu avatar. Traz a Deus as tuas fraquezas reais, sê honesto e nas fraquezas que o poder dele se aperfeiçoa. Segundo, trava a comparação. Se as redes sociais te estão a deixar mesmo muito de duvidar a ti mesmo, desligas. Tu não podes comparar os teus bastidores com o palco iluminado e editado com filtros de Instagram dos outros. Deus chamou-te para correr a tua corrida, não a do teu vizinho ou a pessoa que tu viste no Instagram. E terceiro, dá o passo mesmo com a perna a tremer. Foi o que eu fiz com este podcast. Nós achamos que só devemos avançar quando a dúvida desaparecer.
Mas mentira. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é fazer o que Deus te pede para fazer, mas com medo. É abrindo a boca, mesmo a gaguejar com Moisés. A confiança não aparece antes de dar o passo. A confiança é a recompensa que Deus te dá por teres avançado, mesmo com dúvidas. Por isso, mesmo em medo, dá aquele passo. Nós estamos a terminar o episódio de hoje e eu quero que tu respires fundo em onde estás. Tu és o sonho de Deus, tornado realidade. Não és um acaso e de certeza que não és desqualificado. O sangue de Jesus na cruz é o teu certificado de qualificação. Quando amanhã aquela voz irritante te disser que tu não és suficiente, tu vais sorrir, vais levantar a cabeça, vais abrir o peito e vais dizer: é verdade, eu não sou. Mas o meu pai é e eu pertenço-lhe. Por isso, eu já tive pessoas a dizer-me que estão a hesitar a vir para a igreja porque acham que não são dignos para tal, porque têm, sabe, certos vícios, seja droga, álcool, têm problemas na vida deles ou assim, e então acham que não merecem, desculpem, estar na igreja. Eles querem ser perfeitos para entrar na igreja. Pessoal, para começar, vocês têm que perceber que só houve uma pessoa perfeita aqui na Terra, e isso foi Jesus. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. E amém por isso. Por isso, o que eu gosto de dizer a estas pessoas é que tu não te lavas antes de tomar banho, certo? Então também não podes tentar ser perfeito à tua maneira, o que tu achas perfeito, antes de ir para a igreja. Porque vai ser justamente com a ajuda da igreja, com a palavra de Deus e com Deus que tu vais conseguir melhorar a tua vida. Que tu vais conseguir deixar certos vícios. Que tu vais conseguir ser uma pessoa melhor do que ontem. Não perfeita, mas melhor do que ontem. E se tu estás com medo porque sabes que já pecaste no passado, irmão, eu vou dizer que eu já pequei muito e eu acho que vou continuar a pecar. Não é essa a mentalidade, mas é a realidade. Mas vou tentar pecar o menos possível, mas é a realidade. Por isso, para de hesitar vir à igreja e para de criar desculpas na tua cabeça, porque isso é o diabo na tua cabeça a criar desculpas para tu não te aproximares mais de Deus. Por isso, se estás à procura de uma igreja, mais uma vez eu digo, as portas da Data Lux está aberto para toda a gente. A morada está a aparecer aqui na tela, como sempre. O link do Instagram e do site da igreja também está aqui embaixo na descrição, juntamente com o meu Instagram e com o nosso Spotify. A gente tem o podcast agora no Spotify, por isso, se estiveres com vontade de ouvir mais tarde outra vez a palavra não, desculpem, o episódio, ou outros episódios passados, os outros dois episódios melhores já lá estão, e de lá dar aquela força para poder aparecer ainda mais no algoritmo de outras pessoas também. E Terás, muito obrigado pelo suporte. Em 2 vídeos já estamos a chegar praticamente em 400 pessoas que subscreveram neste canal e eu espero que assim continue, porque eu só quero é espalhar ainda mais eh, a palavra de Deus, não é? Por isso, yeah, mais uma vez, muito obrigado a toda a gente. Eu desejo-vos um bom dia ou uma boa noite e volto a dizer obrigado e um grande abraço.